MES, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística. A primeira equipe de ministros da paróquia foi constituída sob a batuta do padre José Louruço, em 1974, a qual denominou de Pastoral da Saúde e contava com os 6 primeiros ministros investidos na paróquia: Maria Pegoraro Maldonado, Nair Julian Coimbra, Zilda Zanella Marques, Regina Verônica de Oliveira, Hermógenes de Oliveira e César Purgato Neto. Com a setorização do território pastoral da paróquia, cada ministro se responsabilizou pelas pessoas e seu setor. Era a Pastoral da Saúde, levando solidariedade ao doente e à sua família, assim como atendendo às mais diversas necessidades. Nessa época, mantinham a coluna Fraternidade na Dor, na revista Patota, espaço reservado para as notícias sobre os doentes, recuperações e falecimentos. Em junho de 1975, Dom Cândido Padim concedeu renovação para esses ministros. E em dezembro daquele ano foram investidos novos ministros, escolhidos pela comunidade por indicações deixadas em um livro especial. Tais indicações foram feitas no dia 5 de dezembro de 1975 e os candidatos mais votados ficaram inteiramente livres para aceitar ou não. Todos aceitaram. Marta Hedquist Barbosa, Meire Sacomã, Gino Cres, Urias Mandelli, Hélio Fernandes Machado, Maria Aparecida Varjão, Maria Lúcia Ribeiro, Edgar Carvalho e o casal Ione Jeter Ferreira. Foram investidos em abril de 1976. Os ministros extraordinários, em reunião no dia 7 de outubro de 1978, pedem ao padre Darcy para aumentar o número de seus membros, uma vez que estão sobrecarregados. Naquela época, tinham como uma das atividades a construção das comunidades de base, além do movimento da palavra. Ele, os MES, primeiro anunciará o evangelho para um grupo. Depois, celebrará com eles a palavra de Deus. Depois, levará para eles a Eucaristia. Por fim, levará o padre para que o grupo possa celebrar a Eucaristia. A Pastoral da Saúde também realizava exéquias, encomendação dos defuntos. No início de 1979, houve a investidura de uma grande equipe que passou a totalizar 35 ministros. Os setores de responsabilidade da Pastoral da Saúde, que eram os MES, em número de 9, passaram a ser 23, o que deu um gás para que os seus coordenadores pudessem fazer um melhor trabalho com os doentes. Visitas semanais, levando a palavra de Deus e a comunhão para quem quisesse e precisasse. Assim como cuidar dos demais paroquianos, com reuniões semanais. Enquanto existiu a revista Patota, os ministros extraordinários da Eucaristia alimentaram a coluna Fraternidade na Dor e Setores, dando notícias sobre os doentes, evangelizando sob a ótica da dor e comunicando sobre as atividades dos setores. Essa pastoral sempre se manteve ativa e adaptando-se às necessidades da paróquia, assim como às determinações da Igreja. Continua seu trabalho. Muitas pessoas foram investidas, doaram seu tempo, seu carinho, parte de sua vida nesse trabalho. Vale lembrar que somente em 1982 é que a senhora Adélia e Moacir de Freitas, seu Moacir, o homem que por muitos anos buscava o dízimo dos paroquianos, e Dona Adélia,
que sempre atuou na promoção humana nas décadas de 1970 e 1980, investidos também como ministros. Digno de nota também, a investidura de Carlos Henrique Andrade Siqueira, Padre Carlos, na turma de 19 de abril de 1984, quando 26 ministros renovaram seus votos e 13 tiveram sua primeira investidura. Em 2019, a então coordenadora relatou. Atualmente, a messe da paróquia de Santa Rita de Cássia conta com 74 ministros extraordinários da comunhão eucarística. Desde o ano de 2017, estão na coordenação e vice-coordenação da messe os ministros Renata Cardoso, Maganini e Sônia Sbegin Pellegrini, respectivamente. Os ministros são divididos em 12 grupos, de aproximadamente 5, 6 ministros, cuja responsabilidade é preparar a hora santa do mês e cuidados com a sacristia e capela do Santíssimo. Dentre as atividades da messe estão o serviço nas missas da paróquia e comunhão aos doentes. Atualmente, a messe atende 32 pessoas idosas ou doentes, impossibilitadas de ir até a igreja para receber a comunhão. Pia batismal. Hoje, em dia de batizado, já vemos a pia batismal próxima ao altar para a cerimônia. Mas ela não fica ali todo o tempo. Tem rodinhas e pode ser movimentada livremente. E fica estacionada na entrada da capela. Mas no início não era assim. A capela tinha um jarro e uma bacia especialmente guardados para isso. No dia do batizado, alguém segurava a bacia sobre a criança enquanto o padre procedia ao batismo. Houve época em que a igreja teve uma pia batismal. Foi assentada do lado esquerdo do altar de quem olha da nave. Com o tempo, entendeu-se que para melhor movimentação dos fiéis, a pia não deveria permanecer onde estava. E foi muito inteligente a ideia de colocá-la em um carrinho. Pastoral do Batismo, iniciada na época do padre José Lourusso, teve como característica na década de 70 a formação de seus agentes. Em agosto de 1975, a equipe de curso de batismo se preparou para uma reestruturação do curso. E em 1976, o curso de batismo era ministrado todos os primeiros e segundos sábados do mês, para pais e padrinhos, a partir das 19h30. E os batizados realizados somente no quarto domingo de cada mês, na missa das 10h30. Em 1978, a equipe de batismo, contando somente com 2 integrantes, foi à comunidade pedir que mais pessoas se oferecessem a auxiliar nesse mistério. Em dezembro de 1982, a equipe contava com 6 pessoas. Em 2018, sob a coordenação de Aparecida Paulina de Fátima Padovez, a Cidinha, e Jorge Luiz Padovez, a equipe da Pastoral do Batismo da Paróquia Santa Rita de Cássia era formada por 24 membros atuantes na preparação dos pais e padrinhos, na celebração do batismo e visitas aos pais após o batizado. A preparação dos pais e padrinhos acontece geralmente no primeiro sábado de cada mês, das 14h30 às 17h30, com participação entre 40 e 60 pessoas. O certificado de participação no curso de batismo, entregue após a preparação, tem validade de 2 anos, habilitando-os para participar como pais e ou padrinhos em qualquer paróquia da diocese. A celebração do batismo é realizada geralmente
no terceiro domingo de cada mês, logo após a missa das 10 horas. Após os batizados, casais, membros da equipe, visitam os pais das crianças batizadas. Na oportunidade, levam o carinho da comunidade na entrega de lembrancinhas, reforçam a necessidade de educar a criança na fé cristã e convidam o casal a participar das atividades na paróquia. Campanha da Fraternidade. No ano de 1961, 3 padres responsáveis pela Caritas brasileira idealizaram uma campanha para arrecadar fundos para as atividades assistenciais. A atividade foi chamada Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, 16 dioceses do Nordeste realizaram a campanha. Não teve êxito financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos organismos nacionais da CNBB e das igrejas particulares no Brasil, realizado à luz e na perspectiva das diretrizes gerais da ação pastoral evangelizadora da Igreja no país. Este projeto foi lançado em nível nacional no dia 26 de dezembro de 1962, sob o impulso renovador do espírito do Concílio Vaticano II e realizado pela primeira vez na Quaresma de 1964. Em 20 de dezembro de 1964, os bispos aprovaram o documento inicial intitulado Campanha da Fraternidade, pontos fundamentais apreciados pelo episcopado em Roma. Em 1965, tanto a Caritas quanto a Campanha da Fraternidade, que estavam vinculadas ao Secretariado Nacional de Ação Social, foram vinculadas diretamente ao Secretariado Geral da CNBB. Em 1970, a Campanha da Fraternidade ganhou um especial e significativo apoio à mensagem do Papa Paulo VI por rádio e televisão em sua abertura na quarta-feira de cinzas. A mensagem papal continua enriquecendo as aberturas da Campanha da Fraternidade. De 1962 até hoje, a Campanha da Fraternidade é uma atividade ampla de evangelização desenvolvida na Quaresma para ajudar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em compromissos concretos no processo de transformação da sociedade a partir de um problema específico que exija a participação de todos na sua solução. A história do desenvolvimento da Campanha da Fraternidade possui fases que se confundem com a própria história da Igreja e da sociedade brasileira. Primeira fase: em busca da renovação interna da Igreja. Renovação da Igreja, anos de 1964 e 1965. Renovação do cristão, anos de 1966 a 1972. Segunda fase: a Igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça, anos de 1973 a 1984. Terceira fase: a Igreja volta-se para as situações existenciais do povo brasileiro a partir de 1985. Entre tantos anos de Campanha da Fraternidade, na paróquia de Santa Rita de Cássia, podemos destacar alguns momentos especiais, vivenciados como, por exemplo, 1993. Tema: Fraternidade e Moradia. Lema: Onde moras? Aquisição de terreno e construção de moradia para a família que se encontrava desabrigada.
e em condição de vulnerabilidade. 1999. Tema: Fraternidade e os desempregados. Lema: sem trabalho. Por quê? Criação da Casa da Fraternidade Santa Rita de Cássia, com o objetivo de promover a melhoria profissional da população economicamente menos favorecida e com vistas à geração de renda. 2002. Tema: Fraternidade e povos indígenas. Lema: por uma terra sem males. E 2007. Tema: Fraternidade e Amazônia. Lema: vida e missão neste chão. Nesses 2 anos de campanha da fraternidade, grupos de paroquianos prepararam encenação sobre a história, a realidade e as dificuldades dos povos indígenas do Brasil e, em especial, dos povos da Amazônia. 2011. Tema: Fraternidade e a vida do planeta. Lema: a criação geme em dores de parto. Visita e palestra do então prefeito de Bauru, Dr. Rodrigo Agostinho, ativista em prol da preservação do meio ambiente e das ações e manejos sustentáveis. Esses e muitos outros momentos especiais sempre levaram a comunidade à reflexão sobre os problemas sociais da nossa realidade e a necessidade urgente de uma transformação com vistas à justiça social. Na paróquia, quando da deflagração de uma campanha da fraternidade, há uma comissão designada para receber as orientações, representá-la junto à diocese e fazer a divulgação da campanha entre todos da comunidade. É um momento forte da igreja e todas as pastorais se envolvem, cada qual participando com suas particularidades. Importante destacar a valiosa contribuição dos paroquianos na coleta das missas do Domingo de Ramos. Coleta da solidariedade. Repassada 60% o Fundo Diocesano de Solidariedade e 40% para o Fundo Nacional de Solidariedade e destinada ao desenvolvimento de projetos e obras sociais. Esse é um dos gestos concretos dos cristãos realizados anualmente por ocasião da campanha da fraternidade. Pastoral da Acolhida. A Pastoral da Acolhida tem por objetivo a recepção das pessoas, visando sua integração na celebração e na comunidade paroquial, no intuito de que passem a ser membros atuantes do povo de Deus, por meio de uma vivência de comunhão e participação. Na paróquia de Santa Rita de Cássia, a Pastoral da Acolhida teve início no ano de 2007, com 12 participantes, quando, juntamente com a Pastoral da Liturgia, o trabalho da acolhida era realizado em casamentos. As noivas eram contatadas e os agentes da pastoral ajudavam na arrumação do altar, faziam o serviço de cerimonialista, orientavam os padrinhos ao se dirigirem para assinar o livro e etc. Alguns anos mais tarde, a Pastoral da Acolhida iniciou seu trabalho, separadamente do da liturgia, com a acolhida nas missas. Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida,
por pescadores no Rio Paraíba do Sul, estado de São Paulo, em 1717, a imagem peregrina no triênio comemorativo, a partir de 2015, visitou todas as paróquias do Brasil. A Diocese de Bauru recebeu sua visita no ano de 2016 e nos dias 7 a 13 de outubro foi recepcionada pela paróquia Santa Rita de Cássia. E nas palavras do então pároco, Padre Aguinaldo, com grande alegria, pudemos comemorar o dia 12 de outubro com a presença da imagem peregrina. Capelinhas de Nossa Senhora. Os objetivos das capelinhas são evangelizar as famílias pela visita de Maria na capelinha como um instrumento propagador da palavra de Deus, favorecendo a união fraterna e a oração, especialmente a do terço. Propagar a devoção a Nossa Senhora e despertar vocações sacerdotais e religiosas, incentivando-as espiritual e materialmente. Em março de 1974, Padre José Louruço reúne as coordenadoras das capelinhas com o objetivo de explicar o significado desse movimento e organizar melhor o roteiro das capelinhas. Na época, eram 11 capelinhas que corriam pela comunidade. No dia 19 de junho de 1975, lembrando que a arrecadação das capelinhas é destinada ao sustento dos seminaristas da Diocese, no sentido de incentivar o movimento Pró-Vocações na comunidade, as zeladoras das capelinhas se reuniram com o vigário. E estabeleceu-se que cada segunda quarta-feira do mês haveria missa com participação das zeladoras e famílias acolhedoras das capelinhas de Nossa Senhora, quando então, no ofertório, seria levada a arrecadação do mês. Em 2018, a paróquia de Santa Rita contava com 32 capelinhas, circulando entre as famílias, levando a visita de Nossa Mãe Maria Santíssima. E, mensalmente, a celebração da missa com reunião dos responsáveis e familiares que as recebem. Catequese de primeira Eucaristia de adulto, crisma e perseverança. Com certeza, a primeira equipe de pastoral que a Santa Rita de Cássia teve foi a da catequese, ainda quando capela. Senhoras abnegadas, que desejavam apenas transmitir as mensagens de Deus e seu Filho e ver a fé do povo aumentar. As primeiras catequistas foram Nadir Salvadeu, Marta Herquist Barbosa, Teresa Muniz e outras filhas de Maria do Divino Espírito Santo, como Deise Capello, a partir de maio de 1954, ainda no Campinho. Não se tem notícia de como se organizava, nem mesmo o que levou as senhoritas Nadir e Marta a esse ato, a ponto de fazer acontecer a catequese em um campinho de futebol, na esperança de ver uma igreja ali construída. Vale lembrar que nada disso pôde acontecer se os vizinhos, também abnegados, não ajudassem e dessem apoio, e como também o auxílio silencioso dos vicentinos que tomaram para si a responsabilidade de rezar o terço todos os dias naquele local. Compromisso esse que o Sr. Mário Ribeiro levou consigo até a sua morte. Desde a fase de capela, havia formação formal de catequistas, inclusive em 1962, com a certificação de várias delas. Maria Aparecida Varjão ainda guarda sua profissão de fé para catequista.
era um compromisso de fé e ação. Fórmula de profissão de fé para catequistas. Eu firmemente creio e professo todos e cada um dos mistérios de nossa santa religião. Do mesmo modo, recebo e professo, sem nenhuma dúvida, todas as outras verdades que a Santa Igreja nos propõe para crer. E, ao mesmo tempo, detesto e condeno tudo que é condenado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E com as mãos sobre o Evangelho, termina. Assim, me ajude Deus. Data: 19 de agosto de 1962 e assinatura do diretor Padre Nivaldo Pires Rosa e catequista Maria Aparecida Varjão. As celebrações de primeira comunhão aconteceram. E as crianças recebiam suas lembranças, muito parecidas com as da atualidade. Não tinham o nome da catequista, somente a do celebrante. Doroti Marisa Jerônimo da Silva fez sua primeira comunhão no dia 8 de dezembro de 1966. E tem guardado a sua lembrança de primeira comunhão até hoje. A catequista Maria Aparecida Varjão, com formação em 1962, passou a preparar catequistas as quais recebiam um certificado e um crucifixo. Doroti Marisa Jerônimo da Silva, que fez sua primeira comunhão em 1966, guarda seus crucifixo e certificado de catequista de 4º grau recebido em 1969. Como brincava a senhorita Nadir Salvadeu, a equipe de catequistas de Santa Rita era a dentadura de Cristo, pois chegou a ter 32 pessoas. E agora, na década de 70, já como paróquia, a equipe continua a trabalhar. E Padre Antônio Rinella, nosso primeiro padre, celebrou várias primeiras comunhões. Depois da primeira comunhão, as crianças eram convidadas a continuar no catecismo da perseverança. E uma freira o conduzia. Em abril de 1975, a catequese completou 21 anos de atividades. E com a nova linha trazida pelo Padre Zazinho, além da preparação para a primeira Eucaristia e a pré-evangelização, estava em estudo a catequese de perseverança, pós-Eucaristia. Curso para catequistas e reciclagem sempre foi uma grande preocupação. Em março de 1976, houve um ministrado por Frei Nelson em 4 finais de semana. Em 1976, os jovens crismandos tiveram uma manhã de reflexão no dia 7 de novembro na chácara do casal Oneide e Geraldo. Foram acompanhados pelo casal Ione e Jeter e o padre Hélio. A cerimônia do crisma se deu no dia 21 daquele mês. 17 jovens foram crismandos. E Dom Cândido Padim foi quem fez a crisma de todos eles. Esse dia, reflexão no sábado que antecedia a cerimônia do crisma, foi um hábito por vários anos na década de 1970. E possivelmente um embrião do retiro anual do crisma realizado anualmente na atualidade. Uma tarefa árdua e silenciosa, mas de suma importância para que uma paróquia se sustente e não se perca o sentido da religião e religiosidade. Essas pessoas, catequistas, são formadoras de opinião, responsáveis por até mesmo alterar o sentido de vida de muitas crianças e jovens, e fazem tudo isso no silêncio, no amor, em nome de Jesus Cristo e para o bem da humanidade. Em 2018, uma grande equipe trabalhava em silêncio na catequese infantil
do Crisma e de adultos. Sobre a catequese de adultos, diferentemente de antigamente, em que se elegia um catequista para formar um catecúmeno adulto, a partir de 2014, ante a observação de que algumas pessoas frequentavam a comunidade e não tinham recebido os sacramentos do batismo, da Eucaristia e do Crisma, sob a orientação do padre Aguinaldo Pereira, criou-se uma turma para essa catequese. Naldir Salvadeu dizia que as catequistas da Capela de Santa Rita eram muito queridas, porque com certeza todas as pessoas que por lá passaram, dedicando parte de suas vidas ao ensinamento catequético, formam um verdadeiro exército e são o coração da paróquia de Santa Rita. Resta-nos apenas pedir a todos que orem por essas pessoas e outras que se sintam tocadas para dar continuidade a esse mistério. Mistério maravilhoso que é a catequese. Jovens, muito embora não tenhamos conseguido registros ou relatos ainda na fase de capela da Santa Rita de Cássia, com certeza já existia um embrião para um grupo de jovens. Ante a vivência e o interesse em se dar continuidade à catequese para as crianças, com as cruzadas dos meninos e das meninas, e os marianinhos. Foi com o padre Zezinho José Louruço, em 1973, que surgiu a comunidade de jovens propriamente dita. Há de se observar que com o padre Antônio Rinella, os jovens já se reuniam, mas diante de um pastor comunicativo, amante da música, como o padre Zezinho, sentiram-se atraídos e se estruturaram com um grande número de participantes. Época de conhecer outras pessoas, namorar, se apaixonar. Desse tempo, vários casais formaram suas famílias e ainda participam da comunidade de Santa Rita de Cássia, engajados em vários trabalhos pastorais. Foi no dia 7 de outubro de 1973 que aconteceu o primeiro encontro de jovens sob a coordenação de padre José Louruço, com 55 participantes, e os palestrantes todos foram da própria comunidade. Esses jovens foram audaciosos. Fundaram o boletim A Patota, em março de 1975, sob a orientação de Padre Hélio, que se tornou a revista da comunidade por 10 anos. Em maio de 1981, João Cândido, aquele que ficou responsável pela revista por cerca de 5 anos, faz um esclarecendo à comunidade por conta de um questionamento sobre o nome da revista. Vale a pena transcrever o texto, pois por meio dele, cremos, o leitor conseguirá costurar a história dessa parte da comunidade. Parece que ainda é causa de alguma confusão, mesmo já estando iniciando 7 anos de existência, o nome desse boletim informativo, A Patota. Muitos questionam sobre a validade do nome, sobre o seu sentido pejorativo, etc. O número passado, em seu artigo A Patota Aniversaria, suscitou indagações e dúvidas em algumas pessoas que o leram. A redação recebeu até mesmo uma informação explicando que a fundação do jornal devia-se ao Ney Evangelista e outros. Agradecemos a atenção do informante em tentar dirimir
um possível engano, mas cabem aqui alguns esclarecimentos. Tem sido muito difícil para as pessoas que passaram a participar da comunidade Santa Rita de Cássia, algum tempo após a criação desse jornal, entender o porquê de seu nome, A Patota. Afirmam muitos que ele não condiz com o seu espírito cristão e que certamente existiriam nomes mais apropriados para um informativo a nível paroquial. Ora, nada é gratuito e como tudo, o jornal A Patota também tem sua história. Anteriormente à criação do boletim paroquial, realizava-se na comunidade jovem de Santa Rita um movimento em nível paroquial intitulado A Patota, com a duração de um dia, normalmente o domingo. Tinha por objetivo iniciar os adolescentes que chegavam para participar das reuniões dominicais de jovens. O primeiro movimento A Patota, este sim, com grande participação do Ney, foi realizado quando o padre Antônio Rinella era o vigário de Santa Rita, por volta do ano de 1972. Foram realizados 4 movimentos A Patota antes da criação do jornal. Infelizmente, não sabemos detalhes do movimento e os seus colaboradores, já que ainda não fazíamos parte como membros da comunidade. Detalhes talvez possam ser encontrados em atas de reuniões da época. O movimento ficou muito conhecido entre os jovens das comunidades bauruenses de tal maneira que o nome A Patota lembrava imediato a comunidade de Santa Rita. Quanto ao boletim A Patota, por esse sim podemos responder, visto que participamos da sua criação. Esta se deu no dia 16 de março de 1975, ocasião em que a comunidade de jovem trocava de coordenação. Nessa reunião, por sugestão do padre Hélio, surgia a ideia de se fazer um jornal e, aproveitando o momento da eleição, fomos designados pelas pessoas presentes para assumir a coordenação do jornal. Juntamente conosco, uma equipe passou a compor o jornal, escrevendo artigos ou colaborando de alguma outra forma. Dentre eles, Gino Cris, Ailton Gelonese, Padre Hélio, Ciriomar Santana e tantos outros jovens. Com o primeiro número vieram as críticas e mais colaborações. E a ideia cresceu e foi tomando forma. Com o tempo, o boletim passou a ser entregue àqueles que pagavam o dízimo e deixou de ter características marcadamente jovens para amadurecer e se tornar realmente um veículo de comunicação entre os membros da comunidade. Concluindo, pode-se observar que o nome A Patota surgiu em função de um movimento já existente e que significava a reunião de jovens unidos por um mesmo ideal, o de amar e seguir a Cristo. João e Marli. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por intensas atividades dos jovens. Além de atividades dentro da paróquia, havia encontros e confraternizações com as demais paróquias da diocese. Dentre tantos, podemos lembrar do evento anual denominado Escalada. Apenas 2 ou 3 representantes da comunidade eram escolhidos para representar a paróquia. Esses jovens eram chamados de alpinistas. E era uma alegria e honra participar desses encontros. Com a participação de 20 jovens da comunidade de Santa Rita de Cássia, foi realizado no dia 11 de julho de 1976 o 5º Encontro Nacional de Jovens em Aparecida do Norte. Todas as comunidades de Bauru participaram dessa excursão peregrinatória, que contou com um total de
400 jovens. No final desse mesmo mês de julho, a movimentação entre os jovens foi bastante intensa, em virtude dos jogos entre comunidades de Bauru. A Santa Rita participou de quase todas as modalidades e se saiu muito bem. Tratou-se da segunda Olimpíada Intercomunidades. A equipe da paróquia de Nossa Senhora das Graças foi a campeã naquele ano. No dia 28 de novembro de 1976, aconteceu o 5º Patota. Participaram 55 jovens e o encontro se realizou no Grupo Escolar Silvério São João. No dia 4 de junho de 1983, foi realizado o 2º ENJO, Encontro de Jovens Estudantes, com a participação de 70 pessoas, sendo 44 encontristas. A década de 1990 também foi marcante para os jovens. A música era o evento maior, com as realizações do OPA, coordenados pelo padre Irala. Nessa década, idealizou-se os encontros sob o nome de Ritinha, realizados em nível paroquial. Contava com o auxílio dos pais, dos encontristas, para dar toda a infraestrutura. Nas décadas de 70, 80 e 90, a música constituiu um elemento fortemente aglutinador da juventude. Gerações de músicos, cantores e compositores passaram pela paróquia. No final da década de 90, os grupos de jovens que se dedicavam à preparação dos cantos para as missas foram sendo gradativamente substituídos pelas bandas católicas. Vários integrantes das bandas participaram e ainda participam do grupo de jovens. Quando o padre Aguinaldo Pereira chegou na paróquia em 2010, existia um grupo de pós-catequese, cujo papel era preparar um encontro para os crismandos. Não existia um grupo de jovens. Padre Aguinaldo, desfazendo o grupo de pós-catequese, deu ênfase à formação da pastoral dos jovens. E os grupos assumiram alguns nomes, em diferentes períodos. Foi assim que surgiu entre 2010 e 2012 o grupo Angeli Dei, depois a Jornada Mundial da Juventude de julho de 2013, que aconteceu no Rio de Janeiro. Os jovens criaram o grupo JUMP, Jovens Unidos por um Mundo de Paz. Foi em 17 de setembro de 2015 a criação do grupo de jovens Santa Rita. Pastoral do Dízimo. A Pastoral do Dízimo aviva, conscientiza, organiza e recebe o dízimo. Dízimo é a contribuição periódica que partilhamos com a nossa comunidade, para que juntos cumpramos com o envio de Jesus, anunciar o Evangelho para todas as pessoas. É a partilha que evangeliza. Somos dizimistas porque temos consciência da missão que recebemos. Evangelizar. Na década de 1970, seu Moacir era o responsável por receber o dízimo. Batia de porta em porta, recebia o donativo e entregava a patota. Magro e sempre com uma bolsa de couro marrom, era uma figura conhecida por todos. O recebimento do dízimo, no entanto, é a parte final. Há uma equipe responsável por conscientizar a comunidade e coordenar os recebimentos. A partir de outubro de 1981, aconteceu a descentralização da arrecadação, que passou a ser por setor, tendo um paroquiano responsável por sua região. Em 1992, após o redimensionamento da área geográfica da paróquia, pela cessão à paróquia universitária, foram criados setores nas áreas norte
o centro, o sul, nos quais se elegeu um responsável por arrecadar o dízimo e entregar na secretaria da paróquia. Monsenhor Almir redimensionou esses setores que continuam com seus agentes recolhedores. Pastoral familiar. A pastoral familiar surgiu da necessidade de atuação da Igreja junto às famílias, devido às amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura, pondo em questão esta instituição que constitui o cerne da sociedade. A família sempre foi de grande importância para a Igreja, pois é através dela que o homem começa a sua vida e forma a sua base. Em 1980, de 26 de setembro a 25 de outubro, realizou-se em Roma o Sínodo dos Bispos sobre a função da família cristã no mundo de hoje, resultando na exortação apostólica Familiaris Consórcio do Papa João Paulo II. Com base nessa encíclica, a CNBB publicou o documento 65, a Pastoral Familiar no Brasil, que serve de subsídio para a implantação da pastoral familiar nas paróquias. A pastoral familiar tem como missão ser misericordiosa, acolhedora e integrada, defensora da vida e dos valores cristãos, valorizadora do sacramento do matrimônio e formadora de igrejas domésticas e comunidades de amor. A pastoral familiar destina-se a todos os tipos de pessoas e famílias para ajudá-las e servi-las. Famílias bem constituídas, desestruturadas, futuras famílias, famílias em situação de miséria, distanciadas da vida da igreja, discriminadas de imigrantes, mães e pais solteiros, pessoas sem famílias, divorciadas, viúvos, em toda situação familiar que necessite de ajuda e acolhimento. Para melhor atuação, a pastoral familiar divide-se em 3 setores: pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. A principal atividade da pastoral familiar é realizar e apoiar ações conjuntas de transformação social, tendo como objetivo desenvolver um trabalho onde a família cristã é chamada a tomar parte da missão da Igreja e da sociedade, agindo como uma comunidade de vida e amor. Assim, a pastoral familiar engloba toda a comunidade paroquial e, bem por isso, deve procurar trabalhar com todas as outras pastorais. Mesmo antes dessa estruturação promovida pelo Papa João Paulo II, a preocupação com a família sempre existiu na Igreja. E também na paróquia de Santa Rita. A primeira equipe que se tem notícia foi constituída em março de 1975. Hermógenes de Oliveira e Verônica Regina Agugliari de Oliveira, Nelson Samadello e Augusta Samadello, Armando e Antonieta e Francisco Ferreira Nunes e Veide Cofani Nunes, esses últimos como coordenadores. Essa equipe realizava encontros mensais com casais, propiciando estudos bíblicos, tinham como missão também a preparação de casais para o casamento e primeira Eucaristia. Assim como todas as pastorais, a familiar também evoluiu e contou com o envolvimento de todas as demais e continuava atuante no ano de 2018. Dentre as diversas atividades da pastoral familiar na paróquia Santa Rita, podemos destacar: Encontro para a vida matrimonial, uma exigência para todos aqueles que desejam se casar na Igreja Católica. O encontro tem como objetivo
orientar os noivos quanto à importância do sacramento matrimonial que estão contraindo, refletir sobre a constituição da família, da união e da condição indissolúvel do casamento. Também oferece informações sobre a celebração litúrgica, alertando os noivos para o respeito necessário que estes devem ter um para com o outro na constituição da família, na criação e educação dos filhos que virão e na necessidade de planejamento do orçamento familiar como forma de subsidiar a vida em família. A mensagem principal é levar ao futuro casal a necessidade de deixar Deus conviver com eles e, na presença e com a ajuda de Deus, passarem pelos momentos de alegrias e tristezas, de saúde e de doença juntos. Na paróquia de Santa Rita, os encontros para a vida matrimonial até 2019 aconteciam 3 vezes ao ano. Outra atividade vinculada à pastoral familiar é a Semana da Família. A Semana da Família ela foi idealizada em 1973 em Santos e em 1976 foi aprovado para todo o estado de São Paulo pela Comissão Regional Sul 1 da CNBB. A partir de 1976, na Diocese de Bauru, iniciou-se o movimento ecumênico da Semana da Família, que tem por objetivo geral conscientizar a família de que ela é formadora de pessoas e promotora do desenvolvimento e educadora da fé. As atividades na paróquia de Santa Rita, no mês de setembro de 1976, foram intensas, abrangendo todas as pastorais e missas, inclusive nas escolas dentro da área paroquial. Casa de Ensino Duque de Caxias, Colégio Guedes de Azevedo, Escola Estadual de Primeiro Grau Silvério São João, Escola Estadual de Primeiro Grau Mercedes Paz Bueno. Houve encontro de famílias na chácara de Oneide e Geraldo. Professor Benedito e sua esposa Eva foram palestrantes sobre missões para os adultos, e Sônia e Ursulina para os jovens. Atualmente, durante a Semana da Família, que se realizada geralmente na segunda semana de agosto, na paróquia, são realizadas intensas atividades sobre o tema, culminando com uma grande caminhada ecumênica. Também faz parte da pastoral familiar o Encontro de Casais com Cristo, ECC. O ECC, Encontro de Casais com Cristo, é um serviço da Igreja na evangelização das famílias para despertar os casais para a construção do reino de Deus aqui e agora, a partir da comunidade paroquial e também mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e principalmente com Cristo. O ECC surgiu em 1970 na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na Pompeia, em São Paulo, por iniciativa do padre Alfonso Pastori, que nessa época tinha 30 anos de vida sacerdotal, dedicados à pastoral da saúde, pastoral carcerária e ao movimento familiar cristão. Ele notou que faltavam casais na igreja. Havia maioria de mulheres e os jovens vinham diminuindo sua frequência e aumentava a população carcerária de jovens, principalmente relacionado ao uso de drogas. Padre Pastori teve uma inspiração divina e criou o modelo de um encontro com duração de sexta-feira à noite até domingo, onde os casais têm a oportunidade de descobrir as vantagens de se viver em família, em comunidade e com Cristo. Escreveu toda a estrutura do encontro em um documento
que mais tarde, em 1985, ficou conhecido como Documento Nacional, DN, que foi aprovado pela CNBB. A história do ECC na paróquia de Santa Rita de Cássia pode ser assim resumida. Os primeiros encontros foram nas dependências da paróquia de Santa Rita de Cássia. Outros na Casa do Cursídio. Sendo que nos últimos 3 anos voltaram a acontecer na nossa paróquia. No ano de 1994, a paróquia de Santa Rita recebeu a proposta de realizar o primeiro ECC pelo casal Francisco, o Chico Ferreira Nunes e Veide Cofani Nunes, que aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de maio de 1995, com a participação de 37 casais. E alguns deles permanecem na paróquia até hoje. E assim se sucederam encontros anuais do ECC, trazendo sempre novos casais, que chegavam animados e se envolviam nas atividades da paróquia, fazendo crescer a participação nas outras pastorais. No ano de 2019, foi realizado o 24º ECC da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru. O movimento Retiro Bom Pastor também faz parte da pastoral familiar. Através da exortação apostólica Familiaris Consortio, a Sua Santidade o Papa João Paulo II, em 22 de novembro de 1981, faz um estudo profundo da Igreja a serviço da família, exortando sobre o bem precioso do matrimônio e da família. Na primeira parte dessa carta, Sua Santidade pede a reflexão de todos à necessidade de se conhecer a situação da família no mundo de hoje e a necessidade do olhar com sabedoria para a consciência dos fiéis sobre o desígnio de Deus, sobre o matrimônio e sobre a família. O sacramento do matrimônio é a comunhão de Deus com os homens e os filhos, seu dom preciosíssimo, fazendo com que a família seja uma comunhão de pessoas que possui os deveres missionários cristãos de formação de uma comunidade de pessoas a serviço da vida, com a participação no desenvolvimento da sociedade e na vida e na missão da Igreja. Proclamando o matrimônio como uma união indissolúvel ante o princípio e força de comunhão do amor, o Papa João Paulo II aclara sobre o direito da mulher, sua função na sociedade, as ofensas à sua dignidade, e assim como sobre o homem, esposo e pai, os direitos das crianças e dos anciãos da família. 29. Exatamente porque o amor dos cônjuges é uma participação singular no mistério da vida e no amor do próprio Deus, a Igreja tem consciência de ter recebido a missão especial de guardar e proteger a altíssima dignidade do matrimônio e a gravíssima responsabilidade da transmissão da vida humana. A Igreja, sim, está ao lado da vida, proclama São João Paulo II. Para que o plano divino se realize sempre mais plenamente na visão integral do homem e da sua vocação, devendo a Igreja, mestra e mãe, também agir no campo moral conjugal junto aos cônjuges, em dificuldade. Nesse documento, o São João Paulo II deixou claro que a Igreja reconhece a família como célula primeira e vital da sociedade, devendo a vida familiar ser uma experiência de comunhão e de participação com função social e política junto à sociedade
E no item 46, divulga a Carta dos Direitos da Família. A seguir, exalta a necessidade da participação da família na vida e na missão da igreja. E na quarta parte desse documento, fala da pastoral familiar. Etapas, estruturas, responsáveis e situações que a igreja segue desde então. E nesse ponto alerta São João Paulo II para a pastoral familiar nos casos especiais, pedindo especial atenção para algumas categorias particulares, na linha do exemplo do bom pastor. Pede sua santidade para olhar pelas famílias dos imigrantes, ideologicamente divididas, famílias de quantos são obrigados a ausências longas, de presos, dos exilados, que vivem marginalizadas nas grandes cidades, que não têm casa, incompletas, com filhos deficientes ou drogados, dos alcoólatras, matrimônios mistos entre católicos e outros batizados, e tantas outras situações, pedindo para que nunca se descuide da oração, fonte de luz, de força e alimento da esperança cristã. E, finalmente, além de lembrar os sem família, enfatiza a ação pastoral perante algumas situações irregulares. O matrimônio, a experiência, uniões livres de fato, sem nenhum vínculo institucional, católicos unidos só em matrimônio civil, separados e divorciados em segunda união, divorciados que contraem nova união. Assim, a Igreja Mestra e Mãe, a exemplo do bom pastor, com firme confiança, vê que mesmo aqueles que se afastaram do mandamento do Senhor e vivem agora nesse estado, poderão obter de Deus a graça da conversão e da salvação, se perseverarem na oração, na penitência e na caridade. Em 2016, no dia 19 de março, solenidade de São José e jubileu extraordinário da misericórdia, Sua Santidade, o Papa Francisco, apresenta a exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia. Também seguindo os pensamentos da Igreja, alerta para o dever da Igreja em acolher com amor seus filhos mais frágeis. Os padres sinodais afirmaram que, embora a Igreja reconheça que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Iluminada pelo olhar de Cristo, a Igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar a serviço da comunidade onde vive e trabalha. Aliás, esta atitude vê-se corroborada no contexto de um ano jubilar dedicado à misericórdia. Embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Não esqueçamos que muitas vezes o trabalho da Igreja é semelhante
a de um hospital de campanha. Em atenção à exortação apostólica, Familiares Consórcio no Brasil nasceu no início da década de 1990 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o serviço da Igreja para casais em segunda união. O Retiro Bom Pastor foi implantado na Diocese de Bauru, em junho de 1997, com auxílio da equipe da Diocese de Jundiaí, onde se iniciou este serviço no estado de São Paulo, no ano de 1995, sob a orientação espiritual de Monsenhor Almir, pelo casal Clarice e Vicente, que coordenou o primeiro Retiro Bom Pastor. Muito embora esse serviço seja de cunho diocesano, como Monsenhor Almir, naquela época, estava pároco na paróquia de Santa Rita de Cássia, foi ela quem acolheu esse serviço. E tudo ali aconteceu. Realizavam-se 2 retiros por ano. No Seminário de Agudos, quando os casais tinham um primeiro contato da acolhida da igreja. Depois haviam reuniões mensais e os participantes começaram a se engajar na comunidade. Em 2019, houve uma formatação no Encontro Bom Pastor, realizada pela Pastoral Diocesana Familiar, com um novo enfoque e novas esperanças para esse serviço. Pastoral da Liturgia. Em novembro de 1973, Padre José Lourusso iniciou os trabalhos para a formação de uma equipe de liturgia na paróquia. Começou pelos violões para animar as missas e em fevereiro de 1974 elegeu os primeiros coordenadores responsáveis pela administração das missas. Daí em diante aconteceu a evolução natural em uma paróquia, com uma comunidade atuante. A necessidade de uma equipe de liturgia na paróquia, e não só um responsável, surgiu em 1976, após a participação de vários paroquianos em cursos de teologia e liturgia abertos para a comunidade. Fazia-se necessário preparar as missas. Uma das preocupações do padre Aguinaldo Pereira, quando de sua chegada na paróquia, em 2010, foi com a liturgia. Tudo era muito bem elaborado pela Pastoral da Liturgia. E a fim de proporcionar maior participação de todos, houve uma divisão de responsabilidade em relação às missas. Relativamente às missas de domingo à noite. 2 missas por mês eram de responsabilidade do grupo de jovens, uma missa dos responsáveis pela pastoral do Crisma e uma missa pela pastoral da liturgia. A missa das 10 horas aos domingos ficava a cargo da catequese de primeira Eucaristia e das 7h30 da pastoral da liturgia. Assim como a missa das 16h30 aos sábados. A missa das 19 horas aos sábados também estava a cargo da pastoral da liturgia. E uma vez por mês ficava a cargo do grupo de casais de segunda união, denominado de Grupo Bom Pastor. Em 2018, a pastoral da liturgia na paróquia Santa Rita contava com 36 agentes que organizam as missas convidando os fiéis para proclamarem as leituras bíblicas e preces da comunidade, bem como a participarem da procissão do ofertório. Recentemente, formou-se uma equipe auxiliar denominada Equipe de Ornamentação, para preparar os espaços litúrgicos físicos dentro da igreja e proporcionar uma maior aproximação e entendimento dos fiéis à mensagem contida na Sagrada Escritura nos finais de semana. Essa equipe é formada por 8 pessoas.
e demais agentes de outras pastorais, que em algumas solenidades fazem um trabalho em conjunto. O objetivo desta pastoral é motivar os fiéis à participação mais profunda na celebração do mistério de Cristo, bem como proporcionar um encontro da comunidade com Deus Pai, através do Espírito Santo, para que as pessoas possam se fortalecer e atuar como seus filhos nas diversas realidades da vida. Coroinhas. A palavra coroinha vem do latim puericore e tem sua origem em uma parte da igreja, o coro, que era um balcão onde ficavam os cantores rodeando o altar. Antigamente, ali ficavam também os acólitos e sacristãos, os únicos que conseguiam responder às celebrações, pois sabiam latim. Eram pessoas treinadas para dizer em latim aquilo que era destinado à comunidade. Decoravam as frases e respondiam em nome do povo. Esta é a origem do coroinha, o menino do coro. No momento das orações, subiam até o coro para recitar as orações e ajudar o padre. Além disso, aprendiam a ler e cantar com ele. Foi assim que os coroinhas começaram a ganhar espaço nas celebrações e esta foi a função desempenhada por eles até a década de 1960, quando ocorreu o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. A partir de então, as missas passaram a ser realizadas na língua de cada país e os fiéis começaram a rezar, cantar e orar juntos. Então, os coroinhas passaram a auxiliar o padre nas celebrações. Em relação ao acólito, a Instrução Geral do Missal Romano define-o como um ministro instituído para o serviço do altar, assistindo o sacerdote e o diácono, tendo como principais competências a preparação do altar e dos vasos sagrados, além de, se necessária, a distribuição da Eucaristia aos fiéis, da qual é ministro extraordinário. Utilizando esta definição, nota-se uma função a mais, a de ministro extraordinário da comunhão eucarística. Assim sendo, os acólitos têm a competência de distribuir a Sagrada Eucaristia. Competência esta que, via de regra, os coroinhas não possuem. Portanto, se puxarmos pela memória, lembramos que sempre alguém está auxiliando o padre quando da celebração da missa. E isso não foi diferente em nossa paróquia. Em 2018, a pastoral dos coroinhas estava bem ativa, com o objetivo de despertar as crianças e os adolescentes para o amor e respeito à Sagrada Eucaristia, levando-os a uma verdadeira espiritualidade em torno das coisas do Pai, prestando um serviço à igreja, ao sacerdote e principalmente a Deus. Para isso, passam por um curso de formação, onde aprendem alguns conceitos teóricos e a prática de suas funções na Santa Missa. Desde a correta preparação do altar, o correto manuseio do missal romano, todo o trabalho a realizar na credência, recepção das oferendas e etc. E também em celebrações mais solenes. O manuseio do turíbulo e naveta, o transporte da cruz, das velas e do evangelho, ou todas as demais tarefas que aparecem ocasionalmente devido ao tempo litúrgico que se vive. Em 2018, havia 41 coroinhas na paróquia de Santa Rita de Cássia e 5 crianças em formação que foram investidas
no final daquele ano. Comunicação. PASCOM. A expressão pastoral da comunicação nasce da conjunção de duas realidades que interagem reciprocamente: comunicação e pastoral. Pastoral é aquela que conduz, provê, liberta, reúne, salva, anima e coloca-se a serviço da comunidade e das pessoas. As ações comunicativas da PASCOM ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora da igreja, pois a evangelização, anúncio do reino, é comunicação. Contudo, não se pode reduzir essa pastoral aos meios de comunicação, pois ela é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Compreendendo a PASCOM em sua abrangência, o Diretório da Comunicação para a Igreja no Brasil destaca algumas de suas características. Colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicativas, promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais, capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia, favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação, envolver os profissionais e pesquisadores da comunicação nas reflexões da igreja e desenvolver as áreas da comunicação como a imprensa, a publicidade e as relações públicas. No final da década de 1970, Padre Darcy instituiu uma equipe paroquial de comunicação, tendo como objetivo organizar coordenadores de setores e quadras e instruí-los para serem ponto de referência para fornecer notícias sobre a paróquia junto às suas pequenas comunidades. Não se teve notícia das atividades dessa equipe, nem tampouco de formação de outra, até 2018, quando em maio foi criada a PASCOM, na paróquia de Santa Rita de Cássia. Composta por 8 agentes, que faz a divulgação das missas, reuniões de pastorais, eventos, cursos, palestras e festividades da paróquia, nos meios virtuais como Facebook e Instagram. Santa Rita Kids. Santa Rita Kids é um espaço de evangelização para crianças de 3 a 8 anos de idade. Enquanto os pais participavam da celebração eucarística, de domingo às 19 horas, as crianças recebiam ensinamentos bíblicos, de acordo com a sua faixa etária. Essas atividades tiveram início em 5 de agosto de 2018, na paróquia de Santa Rita de Cássia. Caritas paroquial. Como se escreve a palavra Caritas? Tem ou não acento na primeira sílaba? Em verdade, existem as duas grafias. Caritas sem acento significa caridade, em latim. E é esta a que procuramos exercer. Já a palavra caritas, com acento na primeira sílaba, vem do grego carites, seres lendários da mitologia grega. Então, atenção! Quando vamos nos referir a um movimento de caridade, a palavra não é acentuada, embora seja proparoxítona como a acentuada. Caritas. Caritas. A pastoral da caridade na paróquia de Santa Rita de Cássia foi criada no ano de 2018, com o objetivo de agregar todas as ações sociais da paróquia. Em 2019, a Caritas paroquial passou a ser denominada de Setor Caridade Paroquial. Caminho e Verdade. Grupo de apoio a doentes emocionais.
Desde 1991, o Grupo Caminho e Verdade tem prestado serviços a toda a comunidade bauruense, atendendo pessoas que estão passando por uma dificuldade emocional. É um legado de Alcoólicos Anônimos. 12 passos e 7 lemas. Um presente de Deus para doentes emocionais. A cada mês, se vivencia um passo e um lema, e através das sugestões nele contidas, estabelece-se mudanças na maneira de ser e nas atitudes. Atende doentes emocionais, qualquer pessoa cujas emoções descontroladas interferem em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau. Esse grupo de apoio até 2019 continuava atuante e realizando reuniões todas as segundas-feiras, às 14h30, em uma das salas do Centro Catequético da Paróquia de Santa Rita de Cássia. Pastoral da Criança. Fundada em 1983 na cidade de Florestópolis, Paraná, pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arnes Newman e pelo então arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Agnello, a Pastoral da Criança hoje se faz presente em todos os estados brasileiros e em outros 10 países da África, Ásia, América Latina e Caribe. Organismo de Ação Social da CNBB, alicerça sua atuação na organização da comunidade e na capacitação de líderes e voluntários que ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania, tendo como objetivo o desenvolvimento integral das crianças, promovendo em função delas também suas famílias e comunidades sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político. Na Diocese de Bauru, há 30 anos, atendendo dezenas de comunidades carentes, em nível diocesano, a Pastoral da Criança tem paroquianos da Santa Rita de Cássia atuando nos bairros Ferradura Mirim e Jardim Nicéia, há mais de 20 anos. Em 2012, alguns paroquianos se integraram na pastoral e, observando a necessidade de formação de mais líderes para atuarem nessa pastoral, trouxe essa necessidade para a paróquia de Santa Rita de Cássia, que em 2016 sediou um curso de formação. A partir de então, vários paroquianos assumiram o Jardim Nicéia. Como havia necessidade de mais agentes no Ferradura Mirim, alguns voluntários para lá foram. Em 2018, a paróquia de Santa Rita de Cássia era um ramo da Pastoral da Criança na Diocese de Bauru, responsável por 2 comunidades, Jardim Nicéia, com 15 líderes e 2 apoios, e Comunidade Ferradura Mirim, com 7 líderes e 4 apoios. Contava também com 7 brincadores, jovens também capacitados para auxiliar nas atividades com as crianças. As atividades da Pastoral da Criança no Jardim Nicéia e Ferradura Mirim se constituem de visitas domiciliares, quando observam a saúde das crianças, acompanhamento de vacinas, alimentação, educação, orientação de higiene e por aí vai. Assim como a celebração da vida, que ocorre uma vez por mês.
quando se faz a pesagem das crianças, e roda de conversa com as mães, além de oferecer lanche e bebida naturais. Vale lembrar que cerca de 10 voluntários paroquianos de Santa Rita a auxiliam na pastoral da criança do Parque Jaraguá há mais de 8 anos. Um domingo por mês, oferecendo almoço. Missa dos enfermos. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, há celebração de missa com intenção principal no restabelecimento dos enfermos. Essa missa foi ideia do padre Darcy, em 1978, para atender ao pedido dos ministros extraordinários da Eucaristia. Havia as missas nos setores com essa intenção. Porém, eram raras em cada setor, já que o padre não conseguia estar em todos eles numa mesma semana. Assim, as missas das quintas-feiras passaram a ser dedicadas aos doentes, e aqueles que tivessem condições participavam e, ao final, recebiam bênção especial. Essa missa acontece até os dias de hoje. Renovação Carismática Católica, RCC. O grupo de oração carismática foi trazido para a paróquia de Santa Rita de Cássia a pedido do padre Schubert, em 1984, em atenção à orientação de Dom Cândido, bispo diocesano. O grupo já existia desde 1978 na Casa de Maria das Graças de Almeida Prado e Piscino. A princípio não possuía nome e chegou na paróquia como grupo de oração. Grupo de oração carismática, para sermos mais exatos. A RCC é uma expressão eclesial e deseja realizar a tarefa comum de evangelizar com sua metodologia própria, a partir de sua identidade, a vivência da graça do batismo no Espírito Santo para os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. O mesmo derramamento do Espírito Santo renovou-se em várias ocasiões entre os primeiros cristãos. Foi uma experiência viva que operou uma mudança nos corações dos discípulos, que sobre isso davam testemunho em suas pregações. Esta é a experiência do Espírito Santo que a RCC quer trazer ao cristão de hoje. Nascida da igreja e vivendo na igreja, a renovação é para a igreja. Como expressão de igreja, tem recebido do Espírito Santo dons espirituais que a caracterizam e quer, com eles, levar uma valiosa contribuição à ação pastoral. Embora o Espírito se manifeste em diferentes ministérios que servem às diversas funções, todavia, a igreja inteira e todos os seus membros participam do Espírito. Não há, portanto, no seio da igreja, qualquer grupo ou movimento que possa reivindicar para si uma espécie de monopólio do Espírito e seus carismas. O que a RCC pretende, dentro do critério básico da comunhão e unidade na igreja, é realizar uma verdadeira ação pastoral de evangelização na medida em que, em seus grupos de oração, seminários, dias de louvor, experiências de oração e aprofundamentos, anuncia Jesus Cristo morto e ressuscitado como boa nova do reino e sinal do amor salvífico e libertador de Deus para o mundo. No transcorrer dos anos, formaram grupos de oração, Irmãos de Sara, Rainha da Paz, e Jesus também é jovem, o JTJ.
Aos poucos, alguns jovens foram se engajando nos grupos de oração universitários que surgiram e deixando o JTJ. Por orientação diocesana da RCC, em 1999, os grupos de oração Rainha da Paz e Jesus Também é Jovem se uniram. Jovens, adultos e crianças voltaram a estar juntos no mesmo horário e local. Nasceu a comunidade de aliança JTJ. Com o tempo, a comunidade de aliança Jesus Também é Jovem, por inspiração do Espírito Santo, mudou sua denominação para Juntos Transmitimos Jesus, que continua JTJ. Posteriormente, a denominação Jesus Também é Jovem, JTJ, voltou a ser utilizada pelos jovens. Em 2019, a paróquia de Santa Rita de Cássia possuía 2 grupos da renovação carismática. Grupo de oração Irmãos de Sara e JTJ, Terço dos Homens. Inicialmente, cabe lembrar que a comunidade de Santa Rita de Cássia nasceu sob a reza do Terço dos Homens, com Lode, Brunhari, Mari Ribeiro, Luiz Fernandes, esse que deixou os filhos Elvio, Eliseu e Eunice sempre atuantes na comunidade, e tantos outros. O Terço dos Homens, da atualidade, surgiu em julho de 2015, quando Padre Aguinaldo Pereira procurou por pessoas para rezá-lo a partir de setembro daquele ano, todas as quintas-feiras. Foi proposto o terço com base no livro Rezando o Terço, de João Mohana, com a sugestão de intenções dos participantes, em voz alta, antes do início, canto de uma música mariana, reza do terço, e depois, para os mistérios, cada quinta-feira teria um dos 3 conjuntos clássicos do terço. Mistérios da alegria, gozosos, mistérios da dor, dolorosos, e mistérios da glória, gloriosos. Mais para frente acrescentou-se os mistérios luminosos, propostos por São João Paulo II. A cada mistério, uma reflexão com frases bíblicas. O início se deu na segunda quinta-feira de setembro de 2015, com 60 pessoas. Em 2018, o terço continuava sendo rezado todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20 horas. A animação vocacional na paróquia. No final do mês de junho de 2018, Padre Aguinaldo Pereira solicitou a Edivaldo José Santana um projeto sobre vocações para ser implantado na paróquia. Assim nasceu o embrião para a futura pastoral vocacional, intitulada de Animação Vocacional. Até 2019, o animador comparecia na igreja às quartas-feiras, das 20 às 20h30, com a execução da oração dos 7 Pai Nossos de Santa Brígida e a leitura de um trecho do Documentos Pontifícios 33. Gaudete et exsuscitate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. A atividade era livre, sem lista de membros, reuniões curtas, somente oração e leitura, sem partilha ou música. Oficina de Santa Rita, Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia. Conhecida simplesmente como
Oficina de Santa Rita era originariamente uma entidade filantrópica autônoma, sociedade civil de caráter religioso e sem fins lucrativos. Mesmo não sediada na paróquia, seus membros sempre participaram de uma das missas no dia de Santa Rita de Cássia, quando ofertavam medalhas aos novos associados. Fundada pela senhora Antonina Branco Ferraz em 13 de setembro de 1967. Iniciaram as atividades da oficina num salão na Rua Machado de Assis. Em 1973, mudaram para a Igreja São Judas e São Dimas, lá permanecendo até agosto de 1974, quando então foram para um salão da Catedral do Divino Espírito Santo. Em janeiro de 1975, mudaram para a Rua 15 de Novembro, mas 3 meses depois voltaram para a Catedral, onde ficaram até março de 1976, quando se transferiram para a Rua 13 de Maio. Em maio de 1977, passaram a ocupar uma sala da SEBS, na Rua Antônio Alves, até o ano de 1983. Dali, até 1985, fixaram sede nas casas de algumas associadas, e na Rua Alfredo Ruiz, até que em abril de 1987, padre Wilson Schuber convidou para que a oficina passasse a funcionar na paróquia de Santa Rita de Cássia, cedendo uma sala provisória até que se construísse o salão, atrás da paróquia, onde permanecem até os dias de hoje. As associações e oficinas são várias, espalhadas pelas dioceses, sendo a Santa Rita de Cássia apenas uma delas. São instituições que têm por objetivo desenvolver um trabalho de assistência social, beneficente, filantrópica, na confecção e distribuição de enxovais de bebês às mães carentes da diocese. As gestantes são cadastradas e agendadas para os cursos ministrados por psicóloga. São 4 palestras e o enxoval é entregue após a última palestra.